Bom, falando de delação, Sakamoto, hoje também tem uma reportagem falando sobre... A gente já tinha falado aqui da possibilidade de uma delação casada entre o empresário João Carlos Martins e Daniel Vorcaro, por conta da conexão entre eles, né? O Mansur é um dos, João Carlos Mansur, ele é um dos investigados por conta justamente da empresa dele. Ele era o dono da REAG, uma gestora de fundos de investimento que foi alvo da operação em agosto do ano passado. Com o avanço das investigações no caso Master, ele também entrou no radar de apurações relacionadas a Vorcaro. O advogado de Mansur, o escolhido, é o mesmo do Vorcaro, o Juca, que é o José Luiz Oliveira Lima. E nos bastidores, as autoridades já dizem acreditar em uma delação conjunto entre os dois, né? Seria bom em conjunto ou não? Como é que você analisa? A questão é se os dois vão entregar evidências, provas de que a delação tem substância. Eu digo isso, por exemplo, vamos lembrar do caso do tenente-coronel Mauro Cid. Na delação que ele fez para a Polícia Federal, ele falou muitos nomes. Ele delatou muitos nomes. Por exemplo, ele falou de 2 nomes, ele falou, por exemplo, de Michele Bolsonaro e falou de Eduardo Bolsonaro. Ah, mas os 2 não viraram réus. Não foram nem indiciados. Por quê? Porque a Polícia Federal falou que ele não entregou provas da delação dele. Ele só falou por falar, né? Então, o que acontece? Quando você pega 2 pessoas, você pega o Vorcaro, Banco Master, né? Você pega o Mansur, REAG, vamos lembrar do caso REAG, o caso REAG do fundo, uma maior gestora de fundos, né? Uma das maiores da Faria Lima, ela foi alvo da Operação Carbono Oculto, né? Que investigava inclusive a relação do mercado financeiro aqui em São Paulo com a lavagem de dinheiro do crime organizado, como do PCC, a questão de postos de combustível adulterado, essas coisas. E aí houve essa conexão, o Master e a REAG, né, agiam de forma casada. Então o que acontece é que os 2, na verdade, neste exato momento, estão na Berlinda e o advogado dos 2 está tentando conseguir para eles reduzir o tamanho do quê? Da pena em número de anos e também do tamanho da mordida no patrimônio deles, que, como a gente acabou de falar, o bolso é a parte que mais dói no corpo de um bilionário. Então, o que acontece? Só que aí que tá. O grande problema é, eles vão entregar provas ou eles vão apenas organizar uma narrativa conjunta, né? Porque é o direito deles. Eles, para fazer a defesa dele, eles podem, à vontade, fazer a narrativa que quiser. A questão, a narrativa deles é embasada na realidade? A Polícia Federal lá atrás, Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, a parte das histórias do Mauro Cid que não tinham base em fatos comprováveis, foi deixada de lado. Então, tem que ver isso. Esta narrativa conjunta, ela pretende, de certa forma, deixar claro qual que é o sistema. Vai ser delatado o PCC, vai ser delatado todo mundo, ou Faria Lima, etc. Ou vai se colocar nomes, os 2 juntos vão chegar e vão dar metade de delação, dando nomes fortes aqui e ali da política e da justiça, simplesmente para se escafeder. Essa é a discussão, Fabiola. A questão o papel aceita qualquer coisa. O que não pode aceitar são as instituições. Quando você tem o mesmo advogado, né, ele vai exatamente estruturar. Olha, o esquema contava com essa ajuda. A polícia vai ter que cobrar. E o outro lado? E o suporte econômico? E a conexão com o crime organizado? Se falar, não, isso eu não sei, e esses outros políticos que ajudaram aqui e ali? Isso eu não sei, aí vai ter que voltar para a prancheta e falar, é inaceitável. Bom, assim, a opção por uma delação conjunta, até está na reportagem isso aqui do jornal Folha de São Paulo, né? Ela não é formal, mas ela é combinada no meio dessas negociações entre as defesas. E como a defesa é a mesma dos 2, né? Quem está na frente, quer dizer, é uma equipe de advogados, mas quem está à frente é o Juca, que é justamente esse advogado muito habituado com a história das delações premiadas. Eles podem combinar isso. Eu fico pensando, Josias, se isso é bom ou ruim no esclarecimento, quer dizer, os 2 fazendo uma delação em conjunto, algo combinado, armado, não sei. Isso pode ser positivo para o esclarecimento? Não, não é positivo não, Fabiola. Quem não quiser fazer papel de idiota, de bobo, deve perceber todas as espertezas do Daniel Vorcaro, que já se revelou um bandido clássico, né?
Nesse momento, os sinais de fumaça indicam que o dono do falecido Master está tentando transformar a delação numa ação entre amigos. Isso favorece, evidentemente, os bandidos, não a Polícia Federal. Nós estamos observando, Fabiola, uma profusão de delatores. De repente, esses potenciais colaboradores da Justiça, eles saltam das investigações sobre o escândalo como pulgas do dorso de um vira-latas. Então, depois que o Daniel Vorcaro manifestou o desejo de suar o dedo, aí veio o cunhado dele, o Fabiano Zettel, que acaba de trocar de advogados, também está se preparando para propor um acordo de colaboração judicial. E todo mundo sabe que o Vorcaro comprava a República e o Zettel realizava os pagamentos. E está na fila das delações também o João Carlos Mansur, que é, como você explicou, Fabiola, é o dono da gestora de investimentos REAG, uma parceira de delinquências do Master. Então, o Mansur compartilha com o Vorcaro o mesmo advogado, o mesmo defensor. Então, é óbvio que, em vez de atirar um contra o outro, eles devem fazer a pontaria juntos, devem combinar, vamos atirar nesse, vamos atirar naquele, vamos entregar isso, vamos entregar aquilo. Isso não interessa à Polícia Federal. O que é que a Polícia Federal tem que fazer? De novo, tem que se municiar de dados, e ela tem condições de fazer isso, já tem muita informação, está colecionando ainda mais dados a partir da perícia que realiza em mais de uma centena de equipamentos eletrônicos, os celulares do Daniel Vorcaro, dos celulares também do Zettel, que administrava fundos ali na tarefa de operar financeiramente os interesses do Vorcaro. Ele administrava fundos, inclusive no REAG. Então, é toda uma teia que operou em conjunto. A Polícia Federal cabe, munida de dados, desfazer esses elos, estimular a concorrência entre eles. Porque vai chegar um momento, se a investigação for bem sucedida, que os delatores vão perceber que a polícia não está inocente na história. A polícia sabe o que todos eles fizeram no verão passado. Pode fugir, faltar um ou outro detalhe, mas o conjunto da obra já está muito bem delineado. Então, cabe aos investigadores colocar um contra o outro, então, de tal modo até que permita, no final dessas delações, desses eventuais acordos, delimitar o tamanho do prêmio a ser concedido a cada bandido desses, né? Então, não interessa, Fabiola, essa ação entre amigos que está se esboçando entre o Vorcaro, o Zettel e o Carlos Mansur. Não interessa. O Vorcaro é cunhado aliás, o Zettel é cunhado do Vorcaro, né? É casado com a irmã do mafioso. O Carlos Mansur é parceiro de delinquência da dupla. Então, não interessa. É óbvio que não interessa aos investigadores essa parceria. E ela será quebrada na proporção direta da capacidade da Polícia Federal de reunir dados contra os três. Então, se a polícia estiver bem informada, essa parceria, essa ação entre amigos, ela logo será desfeita. Do contrário, vai ficar a polícia submetida aos interesses da trinca. Não parece ser esse o quadro, Fabiola. Até aqui, a Polícia Federal tem agido com muita competência, tanto que o Daniel Vorcaro, que se imaginava aí, teve uma primeira prisão, ele obteve uma prisão domiciliar, estava ali imaginando que ficaria na sua cobertura de 999 metros quadrados ali no Itaim Bibi, de repente se viu encarcerado numa cela de 9 metros quadrados. E agora está negociando essa delação, acomodado ali no conforto da sala VIP, que já serviu de abrigo para o Bolsonaro. Até aqui, a polícia está indo bem. Agora, se não quiser fazer papel de boba, precisa desfazer esse elo. Essa ação entre amigos não interessa aos investigadores, Fabiola.